Bom dia, Wander. Bom dia, Maria. Bom dia a todos os ouvintes. Seja bem-vinda. Vim trazer sol aqui pra rádio. Que Falei bom, que tá mais quentinho lá fora agora que eu cheguei. Mas hoje, essa noite, não, fala sério, não? Fez Thaís? muito frio, muito não, gente? frio. Haja imunidade da turminha aí, hein? Verdade, tem que se fortalecer, né? Tem que se fortalecer. Toma vitaminazinha. Tomar as vitaminas. Ainda eu cheguei já brava já hoje aqui falando pro Wander. Esses médicos que ficam falando que não precisa suplementar a gente, precisa suplementar. Precisa, né? Se está com deficiência, precisa suplementar tá faltando vitamina. tá faltando vitamina em alguma coisa? Tem que... eu também concordo, viu? Recomendação da Nutri. Já comecei a tomar meu suplemento. Olha só. Estou tomando minha creatina, tá tudo direitinho. Viu que bonitinho? Tá vendo? Olha só que chique. Cheguei e tinha até aguinha aqui, ó. A água tá sempre acompanhando a gente agora, né, com Wander? certeza, viu? Bom, hoje a gente vai comentar esse tema que eu acho que é super importante, né, Thaís? É o tema sobre a cirurgia bariátrica. E, né, tem muita gente que já tá mandando mensagem, porque eu já entrei no programa já falando sobre isso e já deixei os ouvintes aí para poder fazer a pergunta, porque tem muita dúvida nesse meio, né? As pessoas têm dúvida se podem ou não fazer, quem pode fazer. O SUS tem a cirurgia bariátrica, eu sei que leva um tempinho maior em relação, porque não é só parte de estética, as pessoas veem muito, a parte de estética, vou fazer a cirurgia bariátrica, ou acham que, só porque eu tô acima do peso posso fazer, não. Existe um critério para ser feita a cirurgia bariátrica. Existe um critério. Existe, com a pessoa, por exemplo, para ser candidata ou pelo SUS ou particular, tem etapas que precisa ser feita e coisas avaliadas para essa pessoa conseguir fazer a cirurgia bariátrica. Porque a pessoa tem que estar na obesidade grau 2 ou obesidade grau 3 ou mesmo a obesidade mórbida. Que seria isso? O que é essas obesidades? É um cálculo que a gente faz pelo IMC. O IMC dessa paciente tem que estar a partir de 40 para ela conseguir fazer essa obesidade, conseguir fazer a cirurgia. E como é que a gente calcula esse IMC? Você vai pegar o IMC é o seu peso dividido pela sua altura ao quadrado. Esse valor tem que estar dando ali por volta do 40 para cima. Aí você, por conta de obesidade, já é um candidato, a primeira etapa, já é um candidato a fazer a cirurgia bariátrica. Tá. Aí o que leva também em consideração, se você tem diabetes, se você é hipertenso, se você tem doença cardíaca, se você tem apneia do sono, se você tem problema de articulação, problema dos ossos, porque o excesso de peso também, o osso tem uma medida, o osso não cresce. Então, quanto mais peso, mais frágil vai ficar esses ossos, a pessoa vai ter dificuldade para se locomover. Então, tudo isso, a cirurgia não só emagrece, mas ela reverte tudo isso. Ela pode reverter um diabetes, uma gordura no fígado, ela consegue melhorar a sua pressão. Então, além do peso, ela melhora essa questão de saúde. Então, por isso que hoje em dia, o SUS já oferece a cirurgia bariátrica. E a gente tem vários tipos de cirurgias bariátricas, conforme a necessidade da pessoa também. Tem que também ver a parte psicológica desse paciente, que depois a Maria vai falar pra gente. Tem também o tratamento, porque a pessoa não pode ser dependente de álcool, porque às vezes a pessoa acaba tirando a dependência, aquela compulsão alimentar e moldando para outra coisa. Ela não pode ter problemas mentais, porque a gente sabe que a parte mental influencia muito nessa cirurgia, parte neurológica. Ter certeza dos hábitos dela, ela não vai poder ter os hábitos de antigamente, ela tem que ter isso em mente, que ela vai ter que estar ciente de que ela vai ter que mudar a alimentação, fazer atividade física, e ela também não pode apresentar muitos distúrbios de coagulação, porque senão ela não pode fazer a cirurgia, se ela não tiver uma boa cicatrização ali, que é o que muitos pacientes que têm diabetes sofrem de problema de coagulação. Então é feito todo um cálculo para ver quanto em quanto tempo esse sangue vai coagular, para ela poder fazer. Então, não é uma coisa simples. Estou acima do peso, vou fazer a bariátrica. Não é bem assim que funciona. Não. Então, As pessoas que têm obesidade e às vezes está perto ali daquele índice de 40, às vezes engordam para poder fazer a cirurgia, né? Fazer a cirurgia. Tem Isso muita gente que fala assim, Tem médico que indica isso. Então, ela fala assim, eu já tentei, eu vou engordar, que eu vou fazer a cirurgia bariátrica como se fosse a única solução.
E, gente, não é possível, sim, dar mais trabalho, dá, sim, mais demorado, mas dá para você reverter também essas coisas em relação à parte de saúde e também reverter esse peso. Porque, por exemplo, para a pessoa também ser indicada, ela tem que ter feito de verdade, tá, gente? Pelo menos tentado emagrecer por 2 anos sem conseguir resultado. Porque também não pode ser, não vale o tentar, Sim. tipo, 2 dias, eu não consigo fazer dieta. Não, gente, se esforçar. Porque o que acontece? Dependendo da cirurgia que você fizer, você tem que ter consciência que você vai ter que suplementar, se bem que hoje em dia, pela lei brasileira, independente da cirurgia, a gente já precisa suplementar o resto da vida, alguns nutrientes. Só que algumas pessoas têm mais deficiências e outras não. Às vezes a pessoa precisa fazer intravenoso, ela não consegue, a depois fica muito reduzida, né, quando você faz uma cirurgia. Dos alimentos, porque hoje em dia a gente tem 2 tipos que é o mais frequente que as pessoas fazem de cirurgia bariátrica. Um que pega a parte intestinal e um que pega só a parte do estômago, né? Então, mas essa que pega só a parte do estômago, é aquela que o pessoal já conhece, assim, é a redução de estômago? Isso, é aquela que a gente faz na parte vertical, que você vai reduzir o estômago ali da pessoa. Tem algumas deficiências nutricionais, principalmente da vitamina D ou alguns, mas não é tão agressiva quanto aquela que pega na parte do intestino. Sim. Porém, ela demora mais o emagrecimento. Aí o que acontece? Essa cirurgia vertical, que é a cirurgia da bariátrica, né, que é sleeve gastric, ela é a cirurgia mais feita no mundo. Porém, no Brasil, ainda é a famosa bypass, que pega tanto o estômago quanto a parte intestinal, porque emagrece mais rápido. Geralmente, a pessoa tem um resultado em 6 meses. Certo. Então, a pessoa fala assim, vou fazer essa que eu vou emagrecer mais. Porém, a deficiência nutricional dessa pessoa é muito grande. E o que ela não imagina é que ela pode perder dente, que ela pode perder cabelo. Meu Deus. Porque a absorção de cálcio, absorção de ferro, absorção de vitamina B, do complexo B, tudo isso fica comprometida. Se ela não faz um acompanhamento, se ela não toma o suplemento, ela pode ficar banguela, ela pode ficar com o cabelo super ralinho. Gente. Então, são coisas que, às vezes, só estética, a gente tem que parar para pensar. Você fez cirurgia ou Gisele? A Gisele, se eu não me engano, ela fez, não é isso? Eu fiz justamente essa que a doutora está falando e eu sofro até hoje com os problemas tanto com dentes, cabelo, dentes, unha e a falta de absorção dos nutrientes. Gente, é muito difícil o tratamento dentário. Vocês não têm noção do sofrimento que é. Nossa, Gisele, eu sabia que você tinha feito uma cirurgia, mas eu não sabia que era eu fiz essa justamente que fez mexeu, alterou no intestino, que é o bypass, né? O emagrecimento foi muito rápido. Foi. Porém, a falta de nutrientes, eu sofro com isso até hoje. Meu Deus, olha que coisa. Nós temos um caso que nem a nossa amiga, que é companheira. Eu sabia que ela tinha feito uma cirurgia uns anos atrás, né? A Gisele é aquele tal negócio, adora uma faca, viu, filha? Jesus, amor, não é pra gostar de faca. Senhor, já trabalha no circo, viu? Mas eu sabia que a Gisele tinha feito uma cirurgia, mas eu não sabia que era essa, né? Eu achei que era uma cirurgia normal, mas como ela vem falando e a gente vem vendo o caso da Gisele aqui, realmente não é fácil. É que as pessoas só mostram um lado mais bonito, né? Mais bonito da situação, não né? mostram o outro lado, porque ninguém vai falar assim, sabia que você pode perder dente? A pessoa nem imagina. Nem imagina, verdade. Passar todas as orientações do que pode acontecer de positivo e de negativo, né? Quais são os riscos e tudo. Ô, Nutri, eu tenho uma dúvida que eu queria muito que você esclarecesse no ar, porque acho que é a dúvida de muitos ouvintes também. Surgiu um medicamento agora, recente para o Brasil, né? A Anvisa ainda não aprovou esse medicamento, mas eles chamam como se fosse, sempre surgem umas coisas milagrosas, né? Uma cápsula, uma pílula, que ele funciona como bariátrica praticamente, que é um emagrecimento muito rápido, que a pessoa emagrece como se tivesse feito a cirurgia. Em menos de 6 meses está lá como se tivesse feito a cirurgia. A gente não tem ainda muitos estudos comprovados do que isso causa, né? Mas vocês que são da área da saúde, nutrição, os médicos já têm alguma informação um pouco a mais sobre isso? Então, em relação à parte da medicina, a parte de medicamentos, né? Até as famosas canetas milagrosas que veio, que surgiu, elas melhoraram muito em relação à parte de saúde e reverteram essa parte de obesidade. Então, se a gente falar
em questão de futuro, a gente já vê meio que extinto a parte da cirurgia bariátrica. Por conta que tanto as canetas, né, que promovem o emagrecimento, produzem a melhora do GLP-1, é que elas são muito caras. Então, a gente precisa ainda melhorar essa parte financeiro para as pessoas conseguirem ter acesso. Mas elas já conseguem, tanto o medicamento quanto as canetas, ter o mesmo resultado de um paciente que fez a cirurgia, porém eles não se tornam dependentes, não tem essa deficiência nutricional. Que antigamente a cirurgia, o paciente chegava a vir a morrer por conta de deficiência nutricional. Fazia, porque era tão agressivo a parte do intestino que a ferritina desse paciente não subia por nada. Ia pro hospital, ó, temos uma que fez a cirurgia. Então, ia pro hospital, tomava a intravenosa e não subia a ferritina. E aí não tinha o que ser feito. O paciente morria por conta de deficiência nutricional. Então, mas aí é feita a cirurgia, né? De repente foi feito. Mesmo fazendo uma dieta né, alimentar de acordo com essa cirurgia, esses nutrientes aí não volta ou demora muito, por que isso? Ou cada caso é um caso, doutor? Então, o que a gente precisa, esse paciente precisa se conscientizar que ele vai ter que, pro resto da vida, ter acompanhamento. Vai ter tanto por médico, quanto por nutricionista, quanto por psicólogo. São 3 profissionais que ele vai abraçar ali e não tem como, porque ele vai precisar fazer um acompanhamento. Ver como é que tá essas vitaminas. Não conseguiu suplementar por via cápsula, vamos fazer por gotas. Não conseguiu por gota subir, vamos fazer intravenosa. Então, tem que ter esse acompanhamento, porque muito da deficiência de vitamina também da parte neurológica, principalmente das vitaminas do complexo B. Às vezes, o paciente desencadeava até parte mental, um problema mental, sem imaginar que era por conta da deficiência da B12. Fraqueza, falta de concentração, não ter pique, às vezes, até para trabalhar, para fazer uma atividade física, é a coisa assim, mais comum do que pode acontecer, né? Sim. Então, precisa realmente ter essa consciência. E ele precisa estar consciente, saber que ele vai ter que estar suplementando, vai ter que estar acompanhando, porque no primeiro momento, todo mundo acompanha, vai depois fala assim, que saco, vou ter que tomar suplementação, eu já tô bem, não preciso, e vai deixando, porque é como as outras doenças. A deficiência de vitamina, ela vai silenciosa. Quando você vê, você já tá com a vitamina lá no dedão do pé. Aí, geralmente, a mulher procura porque, meu cabelo tá caindo, a minha unha tá feia, ou começa a ter problema na parte do dente. Sim. Aí começa a ter fraqueza, às vezes fratura algum osso que tá mais fraco. Aí que ela vai ver o estado que tá essas vitaminas. Aí, às vezes, o negócio já tá super avançado também. Já tá super avançado. Então, é ter a consciência. Se você fazer o acompanhamento desde o começo, dependendo da sua cirurgia que você fizer, você consegue reverter isso, não ter tanta carência nutricional, com uma alimentação equilibrada, com a suplementação, com acompanhamento. Mas se você não tem acompanhamento, aí as consequências acabam sendo pior do que se tivesse feito a cirurgia. Gente do céu. Duas questões que psicologicamente precisa muito ser levada em consideração, que eu conheço pessoas que fizeram e depois tiveram a vida muito modificada e não gostaram, é a questão do social, porque a pessoa perde a vida social talvez não consiga voltar a uma vida social porque não consegue comer, não consegue estar ali muito tempo, até tarde, enfim. Tem gente que é muito sociável, gosta de sair em barzinho e tudo mais e perde isso mesmo, vai dormir cedo, né? 7 a 8 horas da noite está indo dormir por não ter muita energia mesmo. E a questão de gostar de comer. Eu gosto de comer, por exemplo. Tem gente que tem esse prazer em comer. E geralmente a pessoa ali que tem obesidade desenvolveu o prazer em comer e até às vezes a compulsão. Então, também eliminar esse prazer de estar comendo é uma coisa que a pessoa tem que aprender a lidar e tem que pensar muito bem se ela quer conviver com isso. Sim, porque o que acontece? A quantidade é diferente, né? Ela tem que saber que pelo período não é uma coisa assim tão fácil. Ela emagrece muito rápido? Emagrece sim, porque ela vai tomar um período de líquido só. Alimentos pastosos, a cor do alimento, não são todos os alimentos, dependendo da cor que ela pode fazer, a famosa papinha lá para misturar, tem que ser alimentos de cores claras, e a gente ter a consciência que pode haver o reganho desse peso, porque se ela não fizer atividade física, se ela não tiver um acompanhamento contínuo, apoio psicológico, às vezes a gravidez, ela desencadeia, come mais, até mesmo a formação, as pacientes bariátricos têm que ter um cuidado ainda mais
porque esse feto precisa mais de nutriente. Então, vai tirar ainda mais nutriente dessa mãe. Meu Deus. Então, tem que tomar muito cuidado e precisa de acompanhamento. Gente, precisa de acompanhamento. Não dá pra você ser sozinho. Ó, já tá chegando perguntas aqui. No próximo bloco, a Thaís vai estar respondendo já a pergunta aí dos nossos ouvintes aqui da Metropolitana. Esse assunto é muito sério, a gente tá levando aí pra você até a sua casa, você que tá aí nos ouvindo nesse exato momento, tem alguma dúvida, pode gravar o áudio e fazer a pergunta aqui pra Thaís, que ela vai responder pra você. Já no caso da minha amiga Gisele Janete, é o seguinte, o conselho é esse. Casa, arruma, ó, dá pra arrumar 3, viu, filha? Nesse esquema, você que tá solteira mesmo, ó, já aproveita, arruma um nutricionista. Aí, Gisele, já tô armando você, filha, ó, arruma um nutricionista, o que mais que precisa, doutor? Psicólogo. Nutricionista, psicólogo e o médico. E o médico, pronto, filha, arruma 3 de uma vez só, já arma o esquema, Gisele. Aí... Depois a gente vai saber o que ela tá fazendo, como é que ela tá hoje em dia, verdade, a alimentação dela, vamos saber. Ó, daqui a pouquinho eu vou rapidinho pro intervalo, Gisele. Aí a turma vai falar, como você judia da Gisele. Eu vou rapidinho e já volto aí, segura aí.